Xalaim de Al, irmãos, Xalaim de Al Shá, Yal, nosso Aba, Yal Shá, nosso irmão. Yal, esse aqui é paleontológico, Yud Re Vav Re, Yud Re Vav Re, Yal, o Criador, nosso Aba. Yud Re Vav Shin Ai, Yud Re Vav Shin Ai. O Pai deu nome ao Filho, nosso Salvador, Yahshua. É isso, irmãos. Mais um dia, mais uma semana, final de mês de junho. Estamos aqui, irmãos. E reiterando sempre, é o que cabe a nós, mensageiros do Evangelho da Boa Nova, irmãos. Muitos irmãozinhos ainda estão dentro das denominações e não têm o pleno entendimento da verdade que liberta. Só a verdade liberta, irmãos. Só a verdade liberta. Foi o que disse o nosso Salvador Yahshua HaMashiach, quando ele veio a esse plano terrestre, onde nós estamos aqui nesse plano, nesse mundo, que foi criado para que todos nós, da linhagem de Abraão, de Adão e Eva, pudéssemos vir aqui passar por um período de redenção. É isso, irmão, nós estamos aqui num período de redenção, de limpeza, de purificação. Mas por quê? Por que que nós estamos aqui nesse plano, nessa terra, nessa matrix, onde tereis aflições e tribulações? Foi isso que o nosso papai falou, Yal. Mas isso tudo se deu, irmãos, por uma rebelião. E isso tudo está se repetindo também por rebeliões. A primeira rebelião se deu lá na morada celestial, quando o nosso irmão, vamos chamá-lo de irmão, sim, o anjo de luz, que depois se torna Lúcifer, o dragão, Satanás, Beuzebu, porque ele se rebelou contra o papai Yal, assim como todos os filhos pródigos se rebelam também contra os seus pais. Então, irmãos, na morada celestial, ele estava junto com o papai, com certeza estava lá, na morada celestial, e o que nós sabemos hoje através de leituras, das informações que nós temos hoje, fidedignas, escrita nos pergaminhos dos profetas, e o dos quais escreveu sobre esse assunto bastante importante para que a gente tenha o pleno entendimento da verdade, para que a gente tenha a sabedoria e consiga, irmãos, entender, né? A gente vê lá em Enoque, o livro de Enoque, ele não está dentro do compêndio da biblioteca da Bíblia. É escrita lá no Concílio de Nicéia por Constantino, né, onde ele criou a religião ali, e ele também compilou a Bíblia Católica Apostólica Romana. Então a Bíblia realmente, de fato, e a gente tem como falar que ela foi criada, a Bíblia foi criada pela Igreja Católica Apostólica Romana lá no Concílio de Nicéia. Foram 50 cópias. E essas todas escritas em latim, que era a língua dos romanos, não é? Lá do Concílio de Nicéia, eram mais, ali estavam reunidos mais de 300 sacerdotes, né? Estavam ali romanos, judeus, gregos, filósofos e doutores da lei, né? Os conhecidos chamados doutores da lei. Tinham ali fariseus, saduceus, só não a seita dos essênios, que já tinham saído, não compactuavam com o que estavam fazendo ali os saduceus e os fariseus, que perseguiram o Mashiach e toda a igreja primitiva, todo o templo, toda a igreja primitiva. Nós estamos falando que igreja são quem? As pessoas, os filhos de Abraão, da linhagem de Abraão. Hoje nós chamamos eles de Ialdins, que é povo de Ial. Então essa igreja primitiva foi perseguida, irmãos.
Mas o que é interessante a gente saber antes de chegar nesse momento crucial da humanidade, foi da vinda do nosso Salvador, o Mashiach, aqui para a Terra, é que houve aquela rebelião lá na morada celestial. 1/3 dos anjos foram seduzidos por Lúcifer, pelo anjo de luz, e esses anjos caíram. Tiveram ali naquele momento da rebelião, você entendeu? O cessamento, perderam ali toda a oportunidade de resgate, de salvação. Porque eles se rebelaram, irmãos. Pegaram em armas e foram para a guerra. Não aceitaram de forma nenhuma serem resgatados, serem purificados, limpos dessa mancha cruel que é o pecado. Chamamos de pecado, mas o pecado é todo fruto produzido pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore é Lúcifer. Estava dentro dele o ódio e tudo que conspira contra o Pai. Tudo que conspira favorecendo ele querer ser o gestor, né, vamos supor, acima do Criador. Ele queria ser ele o governo do mundo. Mas ele, pela crueldade e pela manifestação do pecado, do mal dentro do caráter dele, dentro do perfil dele, ele perde toda essa oportunidade. Porque o nosso irmão mais velho, hoje a gente conhece ele, Yahshua, o Mashiach, esse está juntamente com o papai lá na morada celestial, sentado em glória junto com o papai. Este ficou, porque dentro dele estava a benignidade, o bem, a humildade, o caráter, a honradez, você entendeu? A sinceridade, a pureza e a emuná, pura emuná no papai. Enquanto que no outro irmão, o anjo de luz, o criado por Yahweh, manifesta dentro dele o ódio, a ira, a raiva, a inveja, você entendeu? Tudo aquilo que conspirou contra o papai. Por isso ele perdeu. E aí quando ele foi expulso, todos vocês que gostam de ler as Sagradas Escrituras, de Gênesis tem algumas pinceladas, né? Algumas informações que ele foi expulso. Ele quem? Lúcifer, juntamente com 1/3 dos anjos que rebelaram, foram expulsos para as trevas, você entendeu? E o abismo. Mas aonde era essas trevas e esse abismo? A igreja de pedra, irmãos. A igreja que eu estou falando é esta que confunde todos nós. Muitos de nós achamos que igreja é aquela igreja e monumentos de pedra. Você entendeu? Aquele templo onde tem um clero, toda uma hierarquia que governa, que conspira contra a verdadeira igreja de carne que somos nós. Então nós temos uma igreja de pedra e nós temos uma igreja verdadeira que somos nós. Então nós temos uma igreja falsa e uma igreja verdadeira, tá? Porque a igreja verdadeira somos nós somos um templo e o homem criou com a mão dele um outro templo. Para descaracterizar este templo verdadeiro, colocou um templo falso, onde eles levam todas as pessoas que não têm conhecimento da verdade para contemplar dentro daquele templo de pedra. Você entendeu? E ali ele pode fechar vocês tudo, vocês que... Eu participei também, irmão, não vou dizer vocês, que eu tive durante muitos anos da minha vida, você entendeu? Debaixo de julgo, e o entendimento que eu tinha, infelizmente, pelos catecismos, né? Pelas doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, que é milenar, ela tem 1700 anos que ela trabalha, você entendeu? Com dogmas, com catecismo e com doutrinação. Quem é que escapa de doutrinas de denominações? São poucas pessoas, irmãos. São poucos que conseguem enxergar a verdade e se libertar dessa doutrinação tão eficiente, tão eficaz. Isso tudo nasce lá no início, irmão. Quando Lúcifer, ele conseguiu seduzir 1/3 de todas as miríades e miríades e milhões de anjos na morada celestial. Imagina Lúcifer com toda a perspicácia, você entendeu? A astúcia maligna de sedução, seduziu 1/3 dos anjos. Agora, imagina vocês, irmão, nós seres carnais,
você entendeu? Que estamos abaixo, hoje aqui na Terra, dos anjos. Você entendeu? Hoje nós somos seres mortais. E os anjos são seres de vida eterna. Você entendeu? São espíritos. Ruach. Você entendeu? São espíritos. Você entendeu? Com pleno entendimento. Você entendeu? Juntamente na morada celestial. Então, estávamos todos lá. Um terço seguiu Lúcifer, um terço tomou partido com o papai e um terço ficou em cima do muro. Esse um terço que ficou em cima do muro somos todos nós que estamos vindo, nascendo. Nascendo significa o quê? A gente se esvazia de espírito, irmãos, e encarna aqui na Terra. O processo de espíritos encarnar aqui na Terra é através de útero de uma mulher. Por isso que foi criado Eva. Quando foi criado Eva, foi para quê? Para trazer espíritos encarnados aqui na Terra. E Lúcifer, quando viu aquela situação, ele se sentiu, você entendeu? Na oportunidade, ele viu ali a oportunidade, porque ele não é criador. O caráter de Lúcifer é destruir, mentir, você entendeu? E matar. Destruir, mentir e matar. Esse é o caráter desse maligno chamado Lúcifer, conhecido como Satã, Beuzebu, você entendeu? O pai da mentira, o suicida. Então é o caráter deste, que foi outrora na morada celestial, nosso irmão também. Então, irmãos, o que ele faz aqui na Terra? Quando ele vê que o papai cria esta propriedade, essa fazenda maravilhosa, com todas as características propícias para a vida biológica, ele criou tudo isso lindamente, perfeitamente bem, levou aí alguns milênios, irmãos, para construir, porque quando a gente vê lá em Gênesis, no primeiro dia, papai disse, haja luz, e ele pairava sobre as águas, e ele fez a divisão das águas, e aí vai, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio, quarto milênio, quinto milênio, no sexto milênio a gente vê lá em Gênesis, já tem algumas escrituras, mas a gente vê em outros apócrifos, e tem vários apócrifos que foram tirados das Sagradas Escrituras. Por que foram tirados, irmãos? Os apócrifos lá durante, quando eles compilavam a Bíblia Católica Apostólica, porque não havia e não tinha necessidade para eles, você entendeu? E conveniente para eles que as informações mais fidedignas ou mais completas sobre a criação do universo viesse ao nosso conhecimento. A igreja, nós, porque se nós entendêssemos tudo que o papai nunca nos omitiu, nunca nos omitiu. Quem omite para nós aí são quem? Quem conspira contra Ial e contra Ialcha, irmãos. Esses que conspiram contra Ialcha e contra Ial, eles omitem de nós as informações, você entendeu? Por quê? Porque eles criaram catecismo, dogmas, e eles criaram doutrinações de forma que eles escondem e as gerações vêm comendo dessa papinha que eles fornecem. Você entendeu? Que é o quê? Que a gente chama dentro hoje das denominações, porque são elas, as denominações, através do clero de todas as denominações, que tem essa responsabilidade de esconder essa verdade, irmãos. De esconder a verdade. Tá? Então, a gente vê aí que hoje, Satanás, quando ele coloca o filho dele, que é Caim, no útero de Eva, foi o primeiro a colocar o filho dele no mundo, ele seduz Eva e coloca uma semente dentro do útero de Eva, e aí Adão, em seguida, coloca também uma semente e nascem gêmeos de pais diferentes. E foi ali que conspira tudo contra o papai. E ali naquele momento que o papai tira a árvore da vida, quem é a árvore da vida? O Mashiach, nosso Salvador, tira e fecha o portal dentro dessa matrix, desse plano, dessa terra, você entendeu? Onde nós hoje vivemos de forma biológica. Por quê? De espírito nós se tornamos um ser mortal. Então, irmãos, ali nesse momento, o papai faz um documento, um livro, escreve aquele livro, você entendeu? Que na posteridade, no futuro,
no final dos 120 jubileus, porque ele deu ali para nós, para a humanidade toda, 120 jubileus para que se fizesse ali um processo de redenção. Então ele falou assim, nós temos aí 1/3 dos irmãozinhos, dos anjos, que ficaram neutros em cima do muro ali, neutros, mornos, sem tomar partido nem comigo, nem com o papai, e também não tomaram partido com Lúcifer, aquele anjo caído, aquele 1/3 dos anjos caído junto com Lúcifer. Então ele falou assim, eu vou fazer isto, essa propriedade linda e maravilhosa, com todos os aspectos de vida, perfeito, perfeito, tudo aqui é perfeito, irmão. Apesar que está sendo tudo destruído, por quem? Pelo próprio destruidor, Lúcifer. Quando ele toma posse, a possessão aqui, isso se deu lá em Eva, quando ele seduz Eva e coloca um filho no útero de Eva, ele se sentiu dono disso aqui. Ele não é o dono, ele não é o criador, mas ele se sentiu o dono, o proprietário, você entendeu? Na realidade, o quê? O posseiro. Então ele apossa disso. É quando o papai tira aqui desse mundo aqui, a árvore da vida, e ele sai e fecha o portal e deixa todos nós presos aqui com Lúcifer, Satanás. E aí ele falou assim, agora tu tereis aflições e tribulações. Então, irmão, tudo começa ali, naquele momento. Todo o sofrimento nosso, todo o trabalho de purificação e limpeza que nós viemos fazer nesse mundo, você entendeu? Todos, um por um dos anjos, 1/3 dos anjos, vão ter a oportunidade, irmãos, de tomar um partido. É o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, irmão. Nós temos que tomar um partido. O papai, naquele momento lá, ele colocou um véu de esquecimento em todos aqueles que viriam, para a gente não lembrar da nossa morada celestial, claro. Mas, em alguns momentos, nós temos alguns lapsos, assim, de sonhos ou de visões da morada celestial. Eu falo, cara, parece que eu já estive por aqui, eu já vi isso aqui antes, entendeu? Então tem... E a ciência hoje, através da psiquiatria, né, muitas vezes não revelam, ou porque ainda não tem o pleno conhecimento disso. Porque a ciência hoje é o quê? O estudo científico é aquilo que se faz repetições. Repete 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e aí chega-se numa conclusão. E aí se comprova, né? Através de quê? De pesquisas de repetições científicas, né? E aí comprova que aquilo realmente, né, igual foi nos nossos ancestrais, com relação à astronomia, com relação a vários outros acontecimentos, né, científicos, isso tudo se deu através de repetições, de estudos, repetindo, né? E hoje nós sabemos, e hoje nós temos um conhecimento interessantíssimo, que nós sabemos que 10.000 horas, todos nós aqui que fizemos já uma faculdade, né, ou um curso profissionalizante, para que a gente saia realmente um bom profissional, nós temos que envolver no mínimo 10.000 horas de estudos, não de leitura, irmãos, de estudos. Porque entre ler e entre estudar tem uma diferença muito grande. Quando você lê, fala, ah, mas eu leio, né, eu faço leitura. Legal, é bom, né? Mas eu estudo. Ah, sim, irmão, aí sim. Aí tem algo diferenciado em você. Porque quando você fala que você está estudando, realmente você está querendo buscar, você entendeu? Aprofundar, você entendeu? Naquilo que você está querendo conhecer. Tá? Vamos dizer uma faculdade de medicina. Quantas pessoas entram numa faculdade de medicina e não concluem? Quantas pessoas entram numa faculdade de engenharia, qualquer uma do ramo de engenharia, e não conclui? Qualquer um do ramo de medicina também, né? Porque são várias ramificações, pediatria, oncologia, né? Oftalmologia, né? E aí vai. Então são vários segmentos do corpo humano, né? Mesma coisa é na engenharia elétrica, civil, mecânica, e aí vai. Mesma coisa é em direito, né? Direito agrário, direito penal, direito civil, direito administrativo, e aí vai. Então, mesma coisa também era em todas as profissões. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar uma delas, e se você envolve em estudos aprofundados, 10.000 horas, com certeza você já vai sair apto, não é? Apto
em exercer aquela profissão, ou você vai adquirir e você vai ter o pleno conhecimento daquilo que você estava querendo buscar. Então serve para tudo, irmão. Serve para tudo. Na nossa vida, são 10.000 horas. Quando você dedica 10.000 horas, vamos pular 8 horas por dia durante 5 anos. Mais ou menos isso. 8 horas por dia durante 5 anos da sua vida. Aí você aprende a ser um mecânico, você aprende a ser um piloto de avião, você aprende a ser um exímio orífero, né? Que trabalha com ouro, um empresário, né? um administrador de empresa, e aí vai, todas as profissões, desde que você desempenhou aí em estudos, irmãos, tá? E você adquire esse pleno conhecimento. Assim é na leituras e também no estudos das Sagradas Escrituras, irmãos. Então nós temos vários documentos, tá? Nós chamamos de pergaminhos, que foram escritos pelos profetas, e esses profetas escreveram inspirados do Ruach Kadosh, do Espírito de Ial. Os profetas escreveram inspirados pelo Espírito de Ial em pergaminhos, e muitos deles guardaram esses documentos, prepararam esses documentos de forma a se conservar dentro de um vaso de barro por muitos anos, para que no futuro as gerações futuras, e eles não preveriam quanto tempo iria ficar, mas eles prepararam aquilo, lacraram num vaso de barro, enterraram nas areias, nas grutas, nas cavernas. E agora, nessa geração nossa, nesse milênio em que nós estamos vivendo, né, no século 21, estão sendo descobertos por arqueologia, pelos arqueólogos, né? E está ali várias informações importantíssimas da história dos nossos ancestrais. Principalmente quem fez isso muito bem feito foram os povos hebreus, né? Depois israelitas, porque lá em Jacó, o próprio Ial coloca o nome de Jacó de Israel. E é ali que nasce o povo israelita, que é o quê? Dos filhos de Jacó, de Israel, as 12 tribos, né? Se a gente vai pegar as 12 tribos, ele promete, na aliança que ele fez com Abraão, de levar e de fazer aqui um estado, né? Uma nação do povo israelita. E isso se conclui. Tá certo, irmãos? Então, irmãos, e o que acontece? Então nós vimos, nós já temos aí um entendimento, né? E vocês vão ter que estudar para aprofundar mais no conhecimento, tá? Que Lúcifer tomou posse desse mundo. Papai, juntamente com o nosso Salvador, o Mashiach, voltou para a morada celestial e fechou o portal. E nós estamos aqui presos com Lúcifer, aqui nesse mundo, nesse planeta. E o papai faz um documento. Esse documento é uma escritura chamada de livro. Quem fez esse livro? Daniel. Daniel escreveu sobre isso aí. Ele recebeu a revelação dos anjos, enviados por Ial, e Daniel escreve. Lá, você tem que ler Daniel, estudar Daniel, para você ter o pleno entendimento de que foi que ocorreu. Quando nasce ali o reino dos gentios. Porque lá em Abraão, o papai faz uma aliança para Abraão, e que o povo ele ia proteger sempre, enquanto o povo israelita estivesse nesse mundo, ele ia estar protegendo, como o rei do povo de Israel. E aí passa um momento, depois de assentado as 12 tribos, isso quem fez foi Josué, que é Yalcha, assenta o povo todo, aí esse povo passa a ser organizado através de juízes, né? Samuel foi o último dos juízes que teve aqui na terra. E todos os povos de Israel solicitou a Samuel um rei, porque os outros povos ali, não os israelitas,
que já tinha o rei que era Iau, porque Iau já tinha escolhido aquele povo israelita, né? E o rei daquele povo israelita era o próprio Criador, Iau. E esse povo queria um rei humano, até porque eles não viam o rei deles, eles viam nas outras civilizações que eram circunvizinhas a Israel, todo mundo ali tinha reis, você entendeu? Que dominavam o povo, né? Dominavam o povo, aquela monarquia. E eles pediram para Samuel, e Samuel contestou isso, foi falar com o papai em particular, e o papai disse: não, Samuel, a bronca desse meu povo aí não é com você, Samuel, por você ser o juiz do povo, de organizar esse povo, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como, né, fizeram. Não, é comigo, eles não querem ter eu como o rei deles. Nós vamos nomear aí um rei para eles, e eles vão ver o que é ser dominado por homens, por mãos de homens. E aí ele pede a Samuel para ungir Saul, que foi o primeiro rei dos israelitas. E assim se deu. Saul, vocês vão ver lá em Reis, né? Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônica. Então vocês vão ver lá em 1 Samuel, 2 Samuel, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônicas. Aí vocês vão ver toda a história dos reis, né? Que veio rei Saul, em seguida veio o rei Davi e em sequência veio rei Salomão. O rei Salomão foi aquele que fez o templo, ele com a mão dele, e ele invoca a Iau para morar ali no templo, feito por Salomão. Um templo lindo, maravilhoso, adornado de ouros, de pedras preciosas, de prata, você entendeu? Um templo de pedra, de mármore, né? Imagina como foi aquele templo que a gente vê lá, que ele foi mais de toneladas de ouro, de prata, de bronze, de mármore, né? De ouro de Ofir, e aí vai, né? Então nós vamos ver, essa história está escrita nas Sagradas Escrituras. Então ele invoca Iau para vir, coloca lá dentro do Santo dos Santos, e aquele templo lá ele é dividido em 3 etapas: o átrio interior, o átrio exterior, átrio interior e o Santo dos Santos, o lugar Santo dos Santos. Isso é o templo feito por mão de homens. E o templo feito pela mão de Iau, do Criador, que somos nós, o verdadeiro templo. Então, irmão, nós temos, entenda, isso aqui é bastante importante a gente entender. Tem um templo feito por mão de homens, que são essas igrejas de pedra, templos de igreja de pedra, que tem lá o Santo dos Santos, tem o átrio interior, onde todo mundo fica sentado nos banquinhos com ar-condicionado, e tem a parte de fora do templo de pedra. E o templo verdadeiro feito pela mão de Iau somos nós. Você entendeu? Que nós temos o quê? 3 dimensões também. Nós temos o quê? No lugar dos santos é o Espírito. No átrio interior, que é a parte de dentro, é a nossa alma. E a parte de fora é o quê? Esse corpo carnal. Essa parte visível que nós vemos aqui, que é um corpo carnal, um corpo mortal. Tá? Então isso aqui é um templo feito pela mão de Iau. E aquele templo que a gente conhece aí de igrejas, denominações, é um templo feito por mão de homens. Por que é importante a gente entender isso, irmãos? Porque isso já foi uma determinação do próprio inimigo, nosso inimigo, você entendeu? Para fazer uma separação. Isso chama-se facção, faccionar, dividir o povo. Todas as vezes, porque quando o papai fez esse templo aqui, todos somos iguais e irmãos, tá? Não existe diferença entre nós, templos aqui, templos carnais, de carne. Agora, no templo de pedra, sim, você entendeu? Este foi criado exatamente para fazer o quê? Divisão do povo, faccionar o povo, você entendeu? E outra coisa interessante, que nós vamos ver, então nós vimos ali o reino,
aliança que o papai fez com Abraão, que o Yahweh fez com Abraão, de ser o rei do povo israelita. Depois de Salomão, há uma divisão do povo israelita, tá? Entre Jorão e Jeroboão. Então há uma divisão, o reino do norte e o reino do sul. Jeroboão fica com o reino Jerusalém, e Jorão com o reino dos judeus, reino do sul e reino do norte. A partir daí, meus irmãos, que há essa divisão, a partir de Salomão, quando vêm os filhos deles fazem essa divisão, aí nasce aí o quê? O reino dos gentios. Papai simplesmente, você entendeu? Fala assim, ó, já que esse povo não quer eu como rei, você entendeu? Colocou um rei para eles e voltou novamente em espírito, assim como ele tinha feito lá no início, em Adão e Eva, quando Adão e Eva não respeitou as informações que ele disse, cuidado com a árvore da vida. Com a árvore da vida vocês podem ter um relacionamento, mas com a árvore do conhecimento do bem e do mal jamais. Porque se vocês tiverem um relacionamento com a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. E foi o que aconteceu. Eles não ouviram o que o papai passou de informações para eles e deram atenção à árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali, quando eles têm esse relacionamento, principalmente Eva e depois Adão, através de Eva, eles perdem toda a espiritualidade e se tornam um ser carnal, um ser que morre. Antes era espírito. Depois ele passou a ser um ser carnal. Esse templo ficou contaminado com o veneno de Lúcifer, de Satanás. Então o papai falou assim, agora vocês vão morrer. Morrer para quê? Para que no final do prazo que o papai deu de 6 milênios, 6 mil anos, porque ele escreveu lá. Lembra que eu falei agora, antes? Ele escreveu aquele documento, aquela escritura, aquele livro, e selou com 7 selos, né? Selou com 7 selos. E ali, quando ele selou com 7 selos, ele ali dentro desse livro, irmão, está escrito que no finais dos tempos, Daniel escreveu isso também, Daniel escreveu, e João revelou, quando ele abriu o primeiro selo, o que estava escrito, quando ele abriu o segundo selo, ele quem? Mashiach, Yahushua, o Filho verdadeiro, aquele que foi recolhido para a morada celestial, não aquele que tomou posse. Tem um que voltou para a morada celestial, que foi o Mashiach, e o outro que ficou na possessão, Lúcifer, ficou na possessão desse mundo. Por isso que ele é o príncipe dos ares. E o Mashiach voltou para a morada celestial. Tá certo? Então, no finais dos tempos, o verdadeiro, que é o Mashiach, filho do Criador verdadeiro, ele virá para abrir o quê? Os selos dessa escritura que no começo ele escreveu. No começo ele escreve que o verdadeiro proprietário e o filho herdeiro é o Mashiach. Então ele vai abrir no finais dos tempos, quem? O Mashiach. E João, quando viu a revelação, irmãos, quando João se elevou aos céus, João viu que ninguém tinha a capacitação de abrir aquele livro. E João chorava, João chorou, mas aí um dos anciões disse a João, não chora, João, porque o Mashiach Yahushua, você entendeu? Ele venceu para abrir esse livro e romper os 7 selos. E o Mashiach foi lá e abriu, selo por selo, irmão, até o último selo. Quando ele abre o último selo, irmão, ele lê, e aí ele mostra que este mundo foi criado por Yahweh, que tudo aqui foi criado por Yahweh, mas veio um posseiro, irmãos, Lúcifer, e tomou possessão, e ele está destruindo tudo isso. E nós erramos, irmãos, lá na morada celestial, isso está escrito, né? E nós viemos para cá para passar por um processo de limpeza e purificação, mas nós infelizmente também não entendemos isso. Por quê? Porque nós fomos contaminados, estamos no jugo de Satanás, todos nós. Então nós estamos hoje sob obediência de Satanás, de Lúcifer. E como que nós vamos entender isso, irmão? Tão difícil de entendimento. Nós temos que entender as leituras, irmão. Por isso que a gente tem que estudar. De Daniel, de Ezequiel. Ezequiel 11:19, ele fala do Mashiach. Ezequiel fala que o Mashiach era como um manso cordeiro, que foi levado ao matadouro. Foi quando ele veio e pregaram ele no madeiro. Você entendeu? E naquele momento, depois nós vamos ver a complementação de Daniel, que a árvore
A árvore, quem é a árvore que dá o fruto? Papai. Iau. E o seu fruto, quem é o fruto dele? Iausha, o Mashiach. Eles foram cortados da terra dos viventes, escondidos, para que ninguém neste mundo soubesse o verdadeiro nome deles. Quem é o verdadeiro nome deles? Iau e Iausha, irmãos. Iau, a árvore, Iausha, o fruto da árvores. Jeremias 11:19. E complementando lá em Daniel 8, né? Daniel 8, nós vamos ver lá em 9, quando nasce o chifre pequeno, nós vamos ver uma história maravilhosa, que tira todas as nossas dúvidas, irmãos, com relação a essa questão do poceiro e do verdadeiro proprietário e do poceiro nesse mundo, irmãos. Então, lá em Daniel, toda a história de Daniel é linda, maravilhosa. Você vai pegar Daniel 1 até o final. Mas o Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, é bem claro quando fala da abominação da desolação. Tá? Quando ele esconder o nome da terra dos viventes, para que ninguém mais soubesse o verdadeiro nome, e sim o nome criado pelo poceiro. Esse aqui é o nome verdadeiro. Iau, o Criador, Iausha, o Filho do Criador. Tá certo, irmãos? Então, foi colocado ali, na visão que Daniel teve, quando, você entendeu? Nasce o reino dos gentios. O reino dos gentios nasce, irmãos, quando há o que? A ruptura, você entendeu? Do reino de Iau. Quando há divisão ali dos filhos de Salomão, divide Jorão com Jeroboão. E aí entra o reino dos gentios. Nasce, na visão de Daniel, vocês vão ver que nasce aquela estátua. Aquela estátua, irmãos, significa o reino dos gentios. Começa com a estátua, quando ele olha a visão. Cabeça de ouro, troncos de prata, quadril ali de bronze, pernas de ferro e os pés de barro com ferro. Cabeça de ouro foi o império de Nabucodonosor. Troncos de prata foi o império dos Medo-Persas, de Ciro. Quadril de bronze foi o império de Alexandre o Grande. Pernas de ferro, império romano. E os pés de barro e ferro, que é o império de Roma papal, que está até hoje. Então, irmãos, na divisão do reino ali, quando o papai deixa de ser o rei dos israelitas, e aí nasce ali o reino dos gentios, esse reino deu início ali em Nabucodonosor, quando ele destrói o templo de Salomão e coloca todos os israelitas na escravidão. Também é maravilhoso a gente ver tudo isso. Aí está lá em Gênesis, né? Vocês vão ver lá em Gênesis, né? Na época de 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª Crônica, 2ª Crônicas, aí vai toda a história maravilhosa. Então, o que nós vemos ali, irmãos? Vemos que assim que nasce o reino dos gentios, Daniel teve o privilégio, escolhido pelo papai, para escrever esse livro, o livro das revelações apocalípticas de Daniel. Não foi só, Jeremias escreveu também sobre a história apocalíptica também, Isaías. Então nós vamos ver, você entendeu, irmãos? Depois de Samuel, quando eles pedem um rei no lugar de Iau, então nós vamos 1 Samuel, 2 Samuel, 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª Crônica, 2ª Crônica, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses profetas, irmãos, que foram designados por Iau, escreveram sobre essa questão da escravidão do povo israelita, da vinda do Salvador e também dos finais dos tempos. Então nós vamos ver que quando nasce então o reino dos gentios, Império Romano, Medo-Persa, Ciro, Alexandre o Grande, Roma, Império Romano e Império Roma Papal, que é agora no final. Então, se deu isso aí, irmão, desde Nabucodonosor até agora no final do 6º milênio. Lembra que o papai escreveu? Lá no início, quando houve a queda do homem, Adão e Eva,
ele escreveu aquele documento. Aquilo é um registro registrado e selado com 7 selos, você entendeu? Que mostra o verdadeiro, para que ninguém confie no posseiro. Então tem o posseiro, que é Lúcifer, que tomou posse do mundo, e o verdadeiro voltou para a morada celestial, Ial e Yaush. Então, irmãos, lá, quando eu falei de Jeremias 11:19, né, que eles esconderam da terra dos viventes, né, cortaram a árvore e o pai, e o fruto da árvore, e jogaram por terra, esconderam esses nomes da terra do vivente. Em Daniel 8, complementa lá, que quando nasce o chifre pequeno, né, nós vamos ver essa história, Antíoco Epifânio, ele entra dentro do templo, porque o templo já tinha sido, Nabucodonosor destruiu o templo, você entendeu? E o templo depois é reformado, ali no Império Romano, ele é reformado. Amós, né? Nós vamos ver lá vamos lá, Segunda Reis, Crônicas. Foi em Amós ali que eles, no reino do imperador Ciro, do Medos Persa, eles autorizam que os israelitas voltem, depois de 70 anos de escravidão na Babilônia, eles voltem para fazer o que? A restauração do muro e do templo de Israel, lá em Israel. E aí, irmão, o que eles fazem? Eles restauraram o templo, mas isso já estava dentro do quê? Dentro do reino dos gentios. Tá? Eles ainda estavam sob julgo do reino dos gentios. Né? Quem mandava desde Nabucodonosor, do reino da Babilônia, o Império da Babilônia, até Roma Papal, agora nos finais dos tempos, quando o Mashiach voltar, retornar, nós estamos dentro do reino dos gentios. Tá? E os israelitas estão dispersos, você entendeu? Porque está sem reino até hoje. Hoje nós estamos no dia 30 de junho de 2025, você entendeu? No ano 70 dessa era que nós estamos, hoje nós estamos no ano de 2025, mas no ano 70, Roma destruiu novamente o templo. Então não existe templo. O povo israelita foi disperso no mundo, esparramou pelo mundo inteiro e está sendo perseguido até hoje, porque na história está escrito isso. Como eles não quiseram reis, o papai, Ial, você entendeu? Eles estão à mercê hoje, você entendeu? Do reino dos gentios. Estão sofrendo todo tipo de perseguição. Em 1948, parece, a ONU, através daquele brasileiro Pedro Aranha, né? Ele assina um documento junto com a ONU da criação do país de Israel. Hoje Israel, onde estão ali morando quem? Os judeus e os israelitas, né? Então Israel, que está em guerra hoje contra o Irã, está em guerra hoje contra o Hamas, está em guerra hoje contra aqueles povos que eram todos aqueles povos descendentes ali da divisão dos reinos. Então isso, quando se dividiu o reino, né? Quando nós estamos falando lá do reinado de Salomão, aquele povo se dividiu, o reino do norte e o reino do sul, e eles estão em conflito até hoje, irmãos. Então, quando em 1948 restaurou novamente Israel, então tem uma passagem lá de Daniel que fala assim, que esta geração não passará. E se ele escreveu que uma geração era os 120 anos, que eram os 120 jubileus, ou de 80 anos, então nós estamos nos finais dos tempos. Nos finais dos tempos. Na última semana de Daniel. Você entendeu? Das 70 semanas que o papai definiu lá para Daniel escrever, que não passaria 70 semanas, do tempo que começou a restaurar, lá no decreto de Ciro, quando ele passa a Amós lá, ele começa a restaurar, o Ciro faz aquele decreto, então está tudo registrado, o ano, tudo certinho. Então, 79
semanas, ela dá justamente no momento em que o Mashiach morre no madeiro. 4.000 anos do calendário caraíta. E aí, a última semana, quando o Mashiach morre, entra a era da igreja. Olha que maravilha, irmão. Também tudo embaixo do jugo do reino dos gentios. Então, quando o Mashiach morre, entra o quê? A era das igrejas. Quais igrejas, irmãos? As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, cada era dessas igrejas, irmãos, ela tem uma passagem muito importantíssima para nossas vidas aqui, irmãos. Porque lá em Daniel 8, eu estava comentando ali e não concluí, quando Antíoco Epifânio entrou dentro do templo de cavalo, você entendeu? O templo já estava restaurado quando Nabucodonosor destruiu. Então, passou o império de Nabucodonosor, ele morre, os medo-persas assumem o império, aí acaba o império também, ele foi tomado por Alexandre o Grande. Então, na transição da morte, Alexandre o Grande tinha 33 anos. Quando Alexandre o Grande morre, você entendeu? Aí nasce o quê? O chifre pequeno, que é Roma. Então, nessa transição, que tem o rei Antíoco Epifânio, que ele implanta dentro do templo a chamada abominação da desolação. Então, quando a gente vai ver lá em Mateus, Matitial, Mateus capítulo 24, você vai ler, você tem que ler todo o capítulo 24 de Mateus, você vai entender que o Mashiach Yahushua, ele tinha vindo já, encarnado aqui na terra, de espírito ele se esvaziou, ele nasce assim como nós nascemos, né, pelo útero de uma mulher, espírito, para vir encarnar na terra, tem que vir por útero de uma mulher. Então Maria foi escolhida pelo papai, para que ela trouxesse esse espírito do filho dele aqui para o mundo, que é Yahushua. Yahushua veio. Yahushua explicou para todo mundo ali, e Mateus escreveu no livro de Mateus, capítulo 24. Você entendeu? Que a gente tinha que entender profundamente sobre a abominação. Quando acontecer novamente a abominação da desolação, aquela mesma abominação da desolação que aconteceu lá quando Daniel escreveu da abominação da desolação de Antíoco Epifânio. Então, Antíoco Epifânio, irmãos, ele entra dentro do templo, você entendeu? Ele era o próprio Lúcifer encarnado. A pessoa de Antíoco Epifânio estava possessa de Satanás, de Lúcifer. Lúcifer estava dentro dele. Ele era como um casulo, nós, porque tem muitos de nós aqui, deixamos o nosso corpo ser possuído por demônios, por espíritos malignos, irmãos. Então tem pessoas que estão passando por privações aqui nesse mundo, nesse plano terrestre, na escravidão de drogas, na escravidão da homossexualidade, na escravidão do LGBTismo, na escravidão, você entendeu, da gula, na escravidão de mamon, né? Na escravidão de todo tipo de escravidão, é porque este mundo jaz no maligno e toda potestade maligna para se manifestar aqui neste plano terrestre, ele precisa usar o quê? Um templo, irmão. Ele entra para dentro de um templo, principalmente se esse templo, você entendeu, tiver propício e autorizar que esse maligno entra e ele usa esse corpo, irmão, para manifestar as vontades deles aqui na terra, exteriorizar a vontade dele. Na droga, na prostituição, você entendeu? Todo tipo de libertinagem. Ele vem, usa o corpo e vai embora. E deixa o corpo doente, deixa o corpo apodrecido, você entendeu? Estragado, você entendeu? E aí essa pessoa, essa igreja, vai sofrer todas as consequências por ter deixado, irmão, que Lúcifer, você entendeu? E suas potestades, principalmente as potestades malignas, que são o quê? Esses espíritos malignos usassem o corpo. Por isso que é interessante a gente estar sempre em oração, irmãos, manifestando sempre que o Espírito Ruach Kadosh, o Espírito Consolador de Yahweh, nos proteja, nos permaneça sempre fechados, para que Lúcifer e toda essa potestade maligna não faça uso desse templo, tá? Mas muitas pessoas não entendem nada de espiritualidade, irmãos. Você entendeu? Não consegue entender as espiritualidades, né? Então deixa ser usados, tá?
Então o que aconteceu, irmãos? Esse Antíoco Epifânio estava na possessão de Lúcifer. Ele entrou dentro do templo, a cavalo, mandou que os soldados deles trouxessem uma estátua imensa, imensa estátua, e colocou dentro do templo uma estátua de quem? De Zeus. Quem que era Zeus? Zeus é o deus da Babilônia. Toda a linhagem, você entendeu, do reino dos gentios tem como deus Zeus. Zeus é o deus da Babilônia. E aí, o que ele fez? Colocou lá aquela estátua de Deus dentro, no lugar de Ial, porque Ial é o deus, desculpa lá, o deus é da Babilônia. Ial é o criador, você entendeu? Do qual todos os povos israelitas, irmãos, não é os judeus, tem muitos judeus ali que não aceitaram Ial, você entendeu? E o filho dele, Ialcha, você entendeu? Judeus sabem que tem Ial, todos eles. E os israelitas, todos eles. Tanto é que nessa guerra que está tendo lá, quando está caindo um míssil para cima deles lá, eles gritam, não é Deus, eles gritam Ial, pedindo proteção e socorro a Ial. Nos socorre Ial, nos socorre Ial. É isso que eles gritam, tá bom? Então, irmãos, e aí, Antíoco Epifânio pega um suíno, um sus. Suíno é um sus, um suíno. Na língua de latim, né? Até hoje ainda é assim, suíno. Ele pegou um suíno, que para nós é um porco, um suíno, né? Ele pegou, colocou em cima do altar. E o que estava em cima do altar no templo dos israelitas, que eles adoravam, era o que? A adoração diária deles, era Ialcha. Ialcha, o filho de Ial. O pai, no lugar do pai eles colocaram Zeus, e no lugar de Ialcha, você entendeu, que era o filho de Ial, eles mataram, Antíoco Epifânio, matou um suíno e colocou lá em cima do altar, falou agora, a partir de agora, é esses que vocês vão ter que adorar, irmãos, é este. Este quem? Este suíno. Então, Daniel olhando, os anjos conversando, um anjo falando para o outro, até quando essa abominação da desolação vai ficar em cima do altar e o povo vai ter que adorar isso? E um anjo falou para o outro, até 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs, irmãos, dentro ali da cronologia de Ial, assim como ele colocou 6.000 anos, 120 jubileus, 70 semanas, não é? E isso é questão de revelação. A gente só entende isso, irmão, quando a gente está em oração, pedindo para o papai que ele nos revela tudo isso, irmãos. Senão a gente não tem entendimento. A gente não vai ter entendimento de maneira nenhuma. Lembra daquela passagem interessantíssima que aquele eunuco etíope estava andando a cavalo na carruagem dele, lendo, estudando Isaías, né? E ele lia, não entendia nada. Você entendeu? Aí foi pedido Pedro, o irmão de Pedro, Filipe, né? Foi pedido a Filipe para Filipe ir lá revelar ou orientar o eunuco a respeito daquela passagem de Isaías. E ele sentou, perguntou para o eunuco se o eunuco estava entendendo. Ele falou assim, não, eu não estou entendendo, estou lendo aqui, estou lendo. É igual muitos dentro das denominações, irmãos. Lê. Uma vez, eu já vi pessoas que leu uma vez, duas vezes. A Bíblia de vocês, né, a Bíblia, porque a nossa é as Sagradas Escrituras, uma vez, duas vezes. Eu mesmo li mais de 5 vezes. Entendeu? Hoje eu já li 2 vezes as Sagradas Escrituras hebraicas, né? Hoje eu leio mais as Sagradas Escrituras hebraicas. Mas a João Ferreira de Almeida, Jorge Cerulho, King James, a Profética, todas essas eu lia, né? Mas não tinha revelação, irmãos. Mas dentro delas tem muitas revelações. Dentro das Bíblias, feitas pela mesma Católica Apostólica Romana, tem revelações. A única coisa que eles fizeram, eles trocaram o nome. Porque eles usaram o nome que Antíoco Epifânio colocou, o Zeus no lugar de Ial e o Iesus no lugar de Ialcha.
Então nós vamos ver, irmãos, que Antíoco Epifânio, quando coloca a abominação da desolação, no lugar de Ial, ele coloca Zeus, que é o Deus, que é usado até hoje pelas denominações e no mundo inteiro. E isto que nós estamos ouvindo agora, irmão, são as marcas colocadas pelo poceiro, e isto aqui é a verdadeira marca do Pai, do Criador e do Filho, o nosso Salvador. Então hoje nós trabalhamos com duas marcas aqui no mundo hoje, irmãos. Uma marca colocada pelo poceiro, e foi ali em Antíoco Epifânio, que a gente chama de abominação da desolação, que vai acontecer agora, irmão, nos finais de era. Está escrito em todas as revelações, em todos os profetas que escreveram o Apocalipse e Revelações, e João, o último dos apóstolos, que escreveu as revelações apocalípticas, ele escreve, ele revela o que estava escrito de Daniel, ele escreveu e o papai pediu para ele: agora você lacra e guarda. E João escreveu e falou assim: agora eu vou revelar para vocês o que está escrito no livro. Irmãos, que maravilhoso é isso, irmão. Que profundo essas revelações para a gente ter entendimento, irmãos. Então, hoje nós sabemos, irmão, nós ialdins, hoje nós temos o pleno conhecimento, irmãos, que os nomes verdadeiros foram ocultados. E como que a gente prova para vocês? É fácil de provar para vocês. É só ler Ezequiel, Jeremias 11:19. Jeremias 11:19. E a gente olhar Daniel 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. A gente vai ver quando nasce o chifre pequeno. E Jeremias e Daniel, eles foram contemporâneos ali, você entendeu? Ao nascimento do reino dos gentios. Jeremias foi antes de Nabucodonosor derrubar Israel, né? E colocar Israel no cativeiro. Daniel já estava no cativeiro quando ele escreveu o livro de Daniel e o Apocalipse de Daniel, tá? Escreveu tudo isso que o cativeiro do reino dos gentios ficaria até os finais dos tempos, dos 6.000 anos que o papai deu. Então, no final dos 6.000 anos, irmãos, o Mashiach, o verdadeiro Pai e o verdadeiro Filho, esses nomes serão revelados, porque derrubará por terra toda a enganação colocada pela Babilônia. A Babilônia quem é? Trabalha para o poceiro. E quem é o poceiro? O poceiro é o Lúcifer, Satanás. Você entendeu? Então, tudo aqui neste mundo, irmão, porque ele está na posse desse mundo, esse mundo jaz no maligno, tudo que ocorre nesse mundo, por incrível que pareça, irmão, a maioria esmagadora, 99% de tudo que ocorre nesse mundo aqui conspira contra o verdadeiro nome. Muitos de vocês não conhecem o nome verdadeiro de Ial e o nome verdadeiro de Alcha. Vocês conhecem o nome colocado pelo poceiro, que é de Zeus, de Deus, e de Iesus, que depois do ano de 1520, aquele francês que inventou a letra J, quando João Ferreira de Almeida ele foi escrever a transliteração do inglês para o português, ele tira Iesus, porque sempre foi Iesus, que é do latim, que é o sus, o suíno, tá? Porque Iesus, irmãos, foi aquilo que Antíoco Epifânio matou o porco e colocou, falou: agora é este que vocês vão ter que adorar durante o reino dos gentios. E quando termina o reino dos gentios? Quando a Babilônia cair, irmão. A Babilônia iniciou lá no império de Nabucodonosor, e a Babilônia vai cair aqui no império, os pés de barro e os dedos de ferro, no império do papal. Então vai ser agora, nos finais do ano. Quando todos nós ouvirmos assim, caiu a Babilônia. O que é a Babilônia? Todas as denominações, irmão. Todo o sistema político, todo o sistema religioso implantado por mãos de ouro, toda essa organização, essa ordem mundial do qual nós vivemos, que conspira contra Ial e conspira contra Ialcha,
Você entendeu? Isso tudo é o quê? A Babilônia. A Babilônia, irmãos. Então, são poucos os irmãozinhos que estão entendendo, irmão. São poucos irmãozinhos que receberam a verdadeira revelação, irmão, de que Ial foi trocado por Deus e de que Ial-Shá, no lugar dele, porque esconderam os verdadeiros nomes, jogaram por terra, esconderam da terra dos viventes, foi colocado o Jesus, que hoje é o Jesus. Então, irmãos, chegará agora nos finais de era, que a gente vai ver na revelação de Apocalipse de João, vai falar assim, que Lúcifer, Satanás, vai marcar o povo dele. Irmãos, essa marca já existe, irmãos, desde o começo do mundo, desde o começo, quando ele assume a possessão aqui, você entendeu? Ele já vem definindo a marca dele. E ele em espírito, quando ele entra dentro de Antíoco Epifânio, que é o que vai repetir agora novamente, a abominação da desolação, você entendeu? Que ele coloca Zeus, e ele coloca o Jesus no lugar, Zeus no lugar de Ial, e Jesus no lugar de Ial-Shá, você entendeu? E fala que é isso que vocês vão ter que adorar. Ele vai repetir tudo isso que aconteceu lá em Antíoco Epifânio, você entendeu? Vai ter um manifestando como Lúcifer, e vai colocar novamente Deus e Jesus Cristo, você entendeu? E vai convocar todos do mundo, todos que adoram Deus e todos que adoram Jesus Cristo, e vão perseguir todos aqueles que hoje estão, você entendeu? Adorando a Ial e a Ial-Shá. Então vai ter uma divisão nesse mundo, irmão, você entendeu? Aqueles que são marcados por Deus e por Jesus, e aqueles que estão marcados hoje por Ial e por Ial-Shá. Então, irmãos, aqui nesse mundo, desde o início da humanidade, o papai quer que a gente escolha o lado que nós vamos ficar. E você é livre, irmãos. E o que nós estamos fazendo aqui agora, irmão, é trazendo para você um pouco das revelações que nós entendemos através de estudo, de revelações arqueológicas, de pergaminhos fidedignos, originais, sem alterações, sem transliteração e alteração de copistas, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mãe, a grande prostituta, que escondeu a verdade para que ninguém hoje entenda e saiba que o verdadeiro Criador é Ial. E o seu filho, o nosso Salvador, é Ial-Shá. Então, irmãos, fica aí para vocês. Eu só peço, rogo a vocês, irmãos, que se você não entender até o dia que ele está voltando agora, para derrubar essa Babilônia toda, abrir os 7 selos do livro que o papai, da escritura, que ele vai romper os 7 selos, e ele vai ler, e ele vai provar para todos que ele é o verdadeiro herdeiro, que no início da humanidade, Lúcifer tomou possessão, e hoje, até a vinda dele, ele estava como o dono, porém ele não é o dono, ele é o posseiro, e ele vai ser desmascarado. Quem assumirá no milênio, o reinado do milênio sabático, será Ial-Shá. Ial. E nós adoraremos, irmãos, Ial e Ial-Shá. Rogo a você, irmão, estuda, irmão, tenha o pleno conhecimento. Não seja conivente, irmão. Você que está lendo, você que está estudando, querendo buscar a verdade, se libertar do sistema maligno. O nome das denominações, o nome que o mundo hoje é aceito em todos os lugares, irmão. Presta atenção, irmão. Esse nome que você segue de Jesus, ele nasceu no dia 25 de dezembro. O aniversário dele é dia 25 de dezembro. No aniversário dele, ensinaram para nós que nós temos que matar um porco e colocar em cima da mesa para comer aquele porco assado, com uma maçã na boca. Já fiz isso quando eu estava no paganismo aí, sem conhecer a verdade. Eu comia essa carne impura. Por isso que ele matou o suíno em cima do altar, Antíoco Epifânio, para ser adorado. O suíno em cima do altar chama Jesus. E o que vocês estão comendo é a carne do Jesus, do suíno, irmãos. Parece loucura, né? Parece, mas não é, irmão. É a pura verdade. Se você entender essa verdade, você fica livre do sistema maligno, irmão. Você sai fora, irmão, enquanto é tempo ainda, antes de cair a Babilônia. Porque por falta de conhecimento o povo perece, sofre no cativeiro. E Lúcifer,
E todo o sistema maligno hoje, todas as denominações, irmão, que conspiram, principalmente a matriz, a católica apostólica romana, ela que conspira mais contra, irmãos, todos os povos de Ial, todas as ovelhas, os carneirinhos perdidos, que estão perdidos, cegos perdidos de Ial e de Iaucha, irmãos. Então, lá em 1520, irmãos, teve um padre da Católica Apostólica Romana que se rebelou, você entendeu? Martim Lutero. Martim Lutero, nós estamos falando da Era da Igreja já, porque a Era da Igreja começa quando o Machia morre, começa a Era da Igreja, começa com Éfeso, e quem era o anjo da Igreja de Éfeso? João. João, apóstolo, João. Depois, Esmirna foi Paulo, você entendeu? Depois a gente vai ver que tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. A partir da igreja de Tiatira, irmão, Constantino, ele assume, você entendeu? Toda o que? A igreja. Ele implanta, você entendeu? Um sistema maligno, irmãos, aonde a igreja de Éfeso ainda falava o nome de Ial e Ial. Igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo. Depois de Tiatira para frente, irmão, foi implantado o nome de Deus, aprofundou, porque foi ali que foi criado as religiões, no concílio de Nicéia, você entendeu? E foi colocado dentro da Bíblia que eles criaram, tiraram o nome de Ial, tiraram o nome de Iaucha e colocaram o nome de Zeus, que é o Deus do panteão babilônico, e Jesus, porque vocês podem ver, as velhas escrituras, as antigas escrituras, não estava escrito Jesus. Jesus ele passa a ser conhecido do ano de 1520 para cá, porque aquele francês inventou a letra J. Mas tudo antes era Iesus, que substituiu o nome de Iaucha. E a igreja fala, irmão, a igreja, as denominações, mas nome, não, nome porque é em português, porque é em inglês, porque é isso, mas o nome realmente não importa, então vamos chamar de Deus. Deus é da Babilônia, irmãos. Deus é do panteão da Babilônia, irmãos. Toda vez que você invoca Zeus, Deus, você está invocando o quê? Uma entidade maligna da Babilônia, irmão. Você invoca para a tua família, você invoca para você. Mas eu vejo alguns irmãozinhos falando assim, poxa, Milton, mas eu já vi alguns milagres, você entendeu, acontecer, você entendeu? Eu sempre quando eu invoquei Jesus, eu também fiz isso, irmãos, quando eu estava dentro da denominação. Hoje eu busquei todo o perdão por falta de conhecimento que eu tinha, você entendeu? E aí eu pela minha convicção, plena convicção, eu me emergi agora, irmão, depois de 60 anos de idade, eu me emergi em nome de Iaucha, eu aceitei como meu salvador, você entendeu? O Machia verdadeiro, Iaucha, filho de Ial, eu me emergi nesse nome, peço perdão para ele todos os dias, para ele me perdoar, e eu não vou cansar de levar essa mensagem do Evangelho da Boa Nova para todos vocês. Vocês que me escutam da minha família, você entendeu? Vocês que me escutam, meus irmãozinhos. Vocês, se vocês não pedirem perdão por Machia e Iaucha, com certeza vocês vão estar conspirando contra ele e vocês não terão o privilégio de ser resgatados e de ter a sua vida levada novamente para a nossa morada celestial. Você acredita que você morava lá juntamente com ele, na morada celestial? Você acredita que nós estávamos neutros lá porque nós não tomamos partido? Por isso nós viemos aqui para esse mundo onde teremos aflições e tribulações? Você acredita que nós estamos aqui nesse mundo tendo aflições e tribulações e sendo enganado novamente pelo próprio Lúcifer que quis nos enganar, o anjo de luz, lá na morada celestial? E aqui ele continua nos enganando para complicar a nossa vida? Não faz o possível para que a gente não conheça o verdadeiro nome de Ial, o nosso Pai, o nosso Criador, e de Iaucha, o nosso Salvador. Irmão, você está aqui para tomar um partido. Se você não tomar partido, você vai ficar nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno, você ficará com ele. E nós estamos esvaziando desse mundo, irmãos. Nós estamos desligando desse mundo, irmão. Nos preparando de forma em oração, em
benevolência do nosso Abba, do nosso Pai, para que a gente se esvazia e Ele nos recolha aqui o trigo que Ele semeou. Ele recolha e nos leva novamente para a nossa morada celestial. Porque o inimigo semeou aqui também os filhos dele. E a gente conhece os filhos dele, do inimigo, irmão, que são o joio. E tem muito trigo, muitos irmãozinhos bons, irmãos, bons, mas tem um coração de pedra, duro. São remitentes, pródigos, filhos pródigos, não aceitam a verdade para se libertar. Porque estão dentro do catecismo, estão dentro dos dogmas, estão dentro de doutrinas das igrejas de pedra, das denominações, que conspiram contra o papai, irmão. Pode ter certeza. Você acha que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela será resgatada? Quem será resgatada, a igreja que vai ser resgatada, somos nós, carne, irmão. Essa igreja de pedra aí está trancando todo mundo, deixando todo mundo preso, você entendeu? Sucumbir para sofrer juntamente com eles, com Lúcifer, Satanás. Porque todos os espíritos malignos, Lúcifer, Satanás, sabem que eles já estão nos fins. Por isso que eles conspiram, enganam. E ele virá agora, assim como Antíoco Epifânio, e ele vai invocar todos vocês em nome de Jesus e de Deus. Em nome de Jesus Cristo, todos venham para cá. E todos que não estiverem aqui com essa marca aqui comigo, eu vou perseguir. Satanás vai perseguir todos que levam o nome de Iau e de Iauxa, irmãos. Mas todos